Recebi a notícia do falecimento de um ente querido. O que fazer? Esse é um dos momentos mais difíceis, porque a morte é inesperada para todo mundo. Ninguém se prepara para perder alguém. Então, vai demorar um tempo para você assimilar. É aquela fase de que parece que a pessoa não morreu. Na realidade, você está se negando a aceitar essa informação. Eu passei por isso. E para mim foi muito difícil superar tudo isso, porque eu moro a 380 quilômetros da casa dos meus pais. Então, tudo aconteceu muito longe da minha realidade. Eu fiquei sabendo que meu pai estava doente, logo já veio a falecimento em decorrência da Covid, e foi tudo muito rápido. Então, aquela sensação de que eu não acredito, né? Porque isso deveria ter acontecido, os porquês, eles vão nascendo, é natural. O que fazer? Isso é uma fase bem perigosa, porque é um momento que, eu costumo dizer assim, que o luto ele é um túnel, que ele se apresenta na estrada da vida. E esse é um momento que você não quer entrar nesse túnel, porque você sabe que vai doer. Você sabe que processar que a pessoa morreu, que ela não vai estar mais lá, é muito difícil. Então, se negar nesse momento é um mecanismo natural de defesa, mas também é muito perigoso. Eu conheci pessoas que ficaram presos nessa fase. Uma vez eu conheci uma senhora que havia 3 anos que o marido dela havia falecido, e ela ainda preparava o almoço para ele, ela ainda colocava o prato na mesa, ela ainda fazia o bolo que ele mais gostava, sempre no mesmo horário, na expectativa de que ele fosse bater na porta e se encontrar com ela. Então essa fase de negação é natural, não é? Mas eu entendi que eu precisava entrar no túnel, que ia doer, que eu ia chorar, mas eu precisava entrar nesse túnel. Então, se você já passou por essa fase, você está nessa fase do luto, eu não sei há quanto tempo já faz que você ficou sabendo da notícia, então é normal, tá? Você não querer aceitar, é normal você se esquecer, não é, que o ente morreu. O meu irmão, ele me contou essa experiência que ele viveu, porque todos os dias ele ia buscar o meu pai no trabalho, e na semana seguinte ao falecimento do meu pai, por muitas vezes ele se deparou com a moto em frente ao trabalho do meu pai, esperando ele ali para levar para casa, não é? Ainda estava assimilando essa ideia de que meu pai não estava mais lá. É uma fase. O que fazer nessa fase? O melhor processo para se fazer nessa fase é viver o processo. Você não pode fugir. Você não pode negar, eu não quero saber de nada, eu não quero ouvir nada, eu não quero falar sobre isso. Você está se negando a entrar no túnel, mas esse túnel vai te levar para o outro lado. Ele vai te fazer superar. É uma fase que você precisa atravessar. Então, essa fase de negação é normal, mas ela não pode se ampliar. Lógico, cada pessoa tem o seu processo de entendimento, de aceitação, mas é necessário que você avance nos processos, não fique estagnado ali. Então, recebi a notícia, primeiro eu vou passar por esse norteamento, e depois eu vou chorar. O choro é uma ferramenta poderosa. Não é à toa que na Bíblia está escrito: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E é científico isso. Quando você chora, você libera toxinas que te ajudam a equilibrar as emoções. Então, o que não fazer nesse momento? Você não precisa ser forte. Você não precisa se segurar. Né? Você não precisa reter suas lágrimas. Aquela vozinha, homem não chora, ou pessoas fortes não choram, não é válido para esse momento. É tempo de desmoronar, sim. Você é um ser humano. Olha, se até Jesus chorou com a morte de um amigo, você pode chorar também. O choro nesse momento não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Então chore, deixe as lágrimas, grite se for preciso. Se você está com vontade de gritar, você grite, não retenha as suas emoções. Desmorone, desmonte, chore. Eu tenho uma forma muito diferente de lidar com as minhas emoções do que a do meu esposo. Eu choro, eu grito. O meu esposo, ele esmurra paredes. Então, quando eu fiquei sabendo
que meu pai havia falecido, eu chorei. O maior choro, acho que o choro mais doloroso da minha vida. E o meu marido chorava e esmurrava a porta do quarto. Né? Nós estávamos externando as nossas emoções. Se você está nessa fase do luto, você está professando, à medida que você vai processando, à medida que a ficha vai caindo, vai começando a doer mais. E você não pode fugir dessa dor. Essa dor, ela faz parte da vida. A dor do luto faz parte da história. Você vai precisar atravessar. E a ferramenta que eu estou te entregando, essa informação, é simples, eu sei. Mas ela é poderosa. Chore. Desmonte. Você não precisa ser forte. Eu trabalho com emoções. Mas naquela hora, eu era uma filha chorando a morte de um pai. Então eu desmontei, eu não retive as lágrimas na frente dos meus filhos, não retive na frente do meu marido, não retive na frente dos meus mentoreados, eu não precisava e eu não queria. Eu chorei muito. Então, chore. E se você já passou por essa fase e você segurou as suas lágrimas, eu quero dizer algo para você. As lágrimas, elas não vão desaparecer do nada. Lágrimas engolidas, elas continuam lá. Então você vai precisar voltar nessa fase e chorar. A lágrima que não chorou. O grito da alma que você não entregou. E aí foi tão interessante eu mergulhar nesse processo do luto e entender as lágrimas que não caíram. E entender que as lágrimas precisavam escorrer pelo meu rosto. Que no meio daquela dor toda eu encontrei uma lágrima não chorada. Em meio àquela reflexão, porque o luto ela traz essa reflexão da vida, da morte. E no meio de tudo aquilo, e desenvolver nesse processo de eu preciso chorar, eu encontrei um choro não chorado dentro de mim, que foi uma morte da minha avó, a mãe da minha mãe. Né? Naquele mês eu tinha perdido a mãe do meu pai, mas a mãe da minha mãe, a dona Luísa, foi uma pessoa muito especial para mim. Eu passava minhas férias com ela. Ela era do interior, a gente fazia café juntas, né? Acordava de madrugada para fazer café. E ela fez parte da minha história. Mas quando ela faleceu, eu ainda era muito criança, mas eu não chorei a morte dela, eu não chorei a perda. E em meio àquele processo que eu estava desenvolvendo comigo mesmo, eu encontrei esse choro não chorado. E como foi maravilhoso chorar. Como foi maravilhoso chorar a morte da minha avó Luísa. Eu senti que algo cicatrizou dentro de mim, uma cura foi liberada, assim, muito forte na minha alma. Então, nesse primeiro vídeo que você está assistindo agora, eu quero lhe incentivar a deixar as lágrimas escorrerem. Se você está nesse processo do choro, quanto tempo eu devo chorar? O tempo que for preciso. O tempo que for preciso. Respeite as suas emoções, respeite os seus códigos. Né? Você não precisa querer ser rápido para se montar de novo, para se refazer de novo, não. Se entrega, desmonte. É um tempo. Você não vai passar a vida toda aí, tá? Vai ter uma hora que você vai ter que se levantar e vamos prosseguir para o próximo passo. Então, chore, porque chorar faz bem.